na realidade, não se trata de novas revisões, né? A gente fala em novas revisões, mas a gente vai enxergar com uma nova roupagem revisões que já houveram um boom, né? Uma onda há alguns anos. Eu milito no direito previdenciário desde 2001, da época que dava para fazer no ouvir dizer, Carlos. A gente pegava a cartinha de concessão e falava, olha, tem direito à revisão do IRSM, tem direito à revisão da URTN, e ajuizava a ação. E assim eu entrei com muitos processos. Ganhei dinheiro, as coisas aconteceram, só que hoje em dia não dá mais para ser assim, infelizmente, né? Cada vez mais o INSS vem se armando, se estruturando, principalmente a Procuradoria, para evitar as avalanches de ações que nós, advogados, propomos todo dia. O que ocorre? Dia 15/10/2013 foi um dia muito triste, não só para nós, advogados, mas para os segurados. Porque o STF, num placar de 11-0, eu realmente não esperava que fosse tamanho impacto assim, 11-0, né? Eu assisti todo o julgamento do escritório, porque eu tinha várias causas que o reflexo dessa decadência atingiria, e eu passei uns 3 dias sem dormir, porque de uma carteira que eu formei desde 2002, de 3.000 processos eu perdi 1.000. Então, assim, é para sentar e chorar, né? Se a gente parar para pensar friamente. Eles anunciaram que isso estaria refletindo em mais ou menos 90.000 processos no país, mas não é a verdade. Porque são milhões de processos aí que discutiam a questão da decadência, e as revisões possíveis, que na verdade existe um armário, um esqueleto guardado dentro de um armário revisional, vamos dizer assim, que o INSS conseguiu trancar lá dentro. Só que, para a gente que é advogado, o INSS fecha a porta, a gente tem que pular pela janela, né? E aí, eu vim aqui hoje, na verdade, para fazer um alerta para vocês. Eu ainda não tenho um pensamento formado sobre todas as revisões possíveis, mas eu quero que vocês se antecipem, porque o que aconteceu? Como eu peguei as revisões desde o início, lá do IRSM, que foi um dos maiores boom que teve, uma onda, vamos dizer assim, muitos escritórios do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, vieram aqui e fizeram um monte de revisão na frente da gente. Teve associações, vamos dizer assim, que entrou com 66.000 processos de IRSM, uma associação do Paraná. E os advogados de São Paulo, quando acordaram, não tinha mais. A mesma coisa estava acontecendo, por exemplo, com o artigo 29, inciso 2. As pessoas, aqui em São Paulo, eu venho já falando, o Carlos fala há muito tempo lá no Legale, desde 2009, a gente ia dar curso, dar palestra, dar aula, olha, não, ninguém entrou. Até que agora, no ano passado, veio a ação civil pública. Então, gente, é mais assim, um sinal vermelho, ó, liga o sinal vermelho e se preparem, porque essa revisão que eu vou falar para vocês, a gente poderia chamar como mãe de todas as outras revisões. E aí teve procurador, que eu sei, colocou no Facebook, festejou a decadência, né, abriram champanhe, estouraram champanhe pela decadência. Eles podem sentar atrás do computador, porque vai chover ação de novo. E eles vão ter que trabalhar bastante, né? Então, o que ocorre? Muita gente vai conhecer com esse nome essa nova revisão. Retroação da data do início do benefício, ou retroação da DIB. Deem o nome que quiser, ação do melhor benefício, né? Ação do direito adquirido. Tá? Por quê? Isso aqui vai refletir. Eu vou passar para vocês a fundamentação. Eu sei que aí no fundo, para ler, acho que é meio ruim, né? Eu conversei com o Dr. Edson e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou conversar segunda-feira com o Edinho, eu vou disponibilizar os slides e vai constar da página do Legale como material grátis.
Então, vocês acessem a página, acho que lá para quarta ou quinta-feira. E aí não precisa ficar anotando, não precisa ficar perdendo tempo com isso. Então, essa ação de retroação da DIB, outros estão chamando de desaposentação às avessas, porque você vai fazer uma desaposentação para trás. Em vez de ir para frente, somar o tempo, eu vou tirar tempo de serviço e vou conceder o benefício. Ah, Lismar, você está louco, como é que pode? Uma decisão do próprio STF. Tá? Eu vou pular o slide aqui e vamos lá. Ó. Recurso extraordinário 630.501 do Rio Grande do Sul. Que a relatora foi a Santa Ellen Grace. Graças a Deus. Tá? E aí vocês têm lá o seguinte, ó, é o tema 334 de repercussão geral, onde ficou decidido que direito a cálculo de benefício de aposentadoria de acordo com a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos exigidos para sua concessão. Transitado em julgado em 25/9/2013. E não se divulgou muito. O agora, que a gente está acostumado a ver, né, a jurisprudência do agora, que o cliente chega com o jornalzinho debaixo do braço, passou batido. E eu não tenho visto os advogados falarem nada. Um ou outro gato pingado conversando sobre o assunto. Então, quem sair na frente, bebe água limpa. Né? O que acontece? Essa decisão foi 6-4, né? Uma decisão do plenário, em repercussão geral. E aí a gente vai pedir para aplicar. Se o meu cliente ele tinha direito a se aposentar num período anterior, onde o benefício é mais vantajoso, eu tenho o direito de pedir esse benefício naquela data. E aí a gente vai dar uma volta na decisão da decadência. Por quê? Se meu cliente aposentou, eu tenho até um exemplo que eu coloco aí, deixa eu ver o seu slide. Vou dar um exemplo para vocês aqui. A tabela de Santa Catarina, não sei se todos os colegas conhecem, mas é a tabela que era aplicada para o RTN. Se meu cliente aposentou em outubro de 88, ele pegou um fator de correção, um índice de correção de 17%. Mas se ele pudesse ter se aposentado em junho de 88, ele teria direito a 62,5%. O que eu vou fazer? Vou ver se essa pessoa já tinha o direito adquirido em junho de 88 e vou pedir para retroagir o benefício dele para aquela data. Pedindo, aí nesse caso em específico, para descontar os valores eventualmente já recebidos, para não haver enriquecimento ilícito. Tá? O que acontece? Então, assim, todo mundo que fez a URTN provavelmente tem direito de novo. Importante aí no caso, não dá para falar mais só com a cartinha de concessão. Né? Ah, está no mês tal, tem direito. Não. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pegar a carta de concessão, mas vão ter que pegar cópia do processo administrativo. Além disso, quinis de vínculo e de contribuições. Por quê? Eu vou ter que recalcular a renda mensal inicial dele naquela data. Lá no escritório, às vezes, eu estou fazendo e vendo mês a mês qual seria o melhor mês para ele se aposentar. Então, eu venho, depois que eu acordei do pesadelo da decadência, eu já entrei já com uns 200 processos. Por quê? Eu estou recuperando meus clientes de ORTN, que foram perdidos. Né? Então, estou chamando todo mundo de novo, falou, olha, aquela não deu certo, mas vamos para outra? E aí, como é uma decisão pacificada do STF, eu quero saber o que o procurador vai fazer, se ele vai abrir champanhe de novo. Né? A única coisa, a única defesa que eu vejo, ele vai tentar sair pela decadência. E aí, lá no slide, eu coloco mais lá no final para vocês, que não dá para falar em decadência. Por quê? A decadência é para revisão, e eu não estou pedindo revisão. Eu quero uma concessão de um novo benefício, com um novo tempo de serviço, nova RMI, novo PBC, às vezes, espécies diferentes, eu até coloquei aqui no slide,
Então, vocês podem sair de uma aposentadoria integral para uma outra integral. Então, vamos imaginar, o meu cliente tinha 35 anos e 10 meses, em outubro de 88. Se eu retroagir 5 meses, ele vai continuar com 35 anos e 5 meses. E ele se mantém numa aposentadoria integral, com o mesmo coeficiente. Mas eu tenho situações onde, às vezes, eu vou ter que voltar 2, 3 anos para pegar um índice melhor. E aí eu posso sair de uma integral, ir para uma aposentadoria proporcional e, mesmo assim, ser mais vantajosa. Tá? E aí, com base na tabelinha de Santa Catarina lá, eu criei uma tabela que eu estou usando no escritório. Se vocês olharem, o número o pessoal não vai enxergar, mas para vocês imaginarem é o seguinte: aonde está amarelo, a pessoa já teve direito à revisão da URTN. E os meses verdes são os melhores percentuais, ou seja, eu pego o camarada que está no mesinho amarelo e tento jogar ele no mês verde. Tá? O que ocorre? E muitos colegas que eu conversei não enxergaram. Os meses vermelhos são os meses que a pessoa não teve direito à revisão da URTN. Por quê? Porque a portaria do INSS foi mais benéfica do que a Lei 6483 de 77, da URTN. Essas pessoas, qualquer mês que você retroagir, você consegue beneficiar ele. Então, imaginem o tamanho da revisão. Falamos da URTN. Eu criei também, aí só para vocês terem ideia, mas aí vai ficar ruim, não dá para enxergar. Mas só para vocês terem uma ideia, na mesma ideia daquela de outubro de 88, uma pessoa que ganha R$ 1.500, valor atual hoje, eu expurgando o reajuste e aplicando 62,5%, o benefício dele iria para 2.118, e atrasados de R$ 40 mil nos últimos 5 anos. Né? Então, verificar qual é o mês mais vantajoso, com base lá na tabelinha, né? Refazer a média dos últimos 36 meses, na nova data do início do benefício, e aplicar a defasagem da URTN. É importantíssimo refazer esse cálculo. Por quê? Até a doutora André comentou. Os clientes pagavam no teto, pagavam valores altos nos últimos 36 meses. Pode ser que, ao retroagir, vamos supor, se eu precisar retroagir 24 meses, aqueles 24 meses, sei lá, uma ideia, se for de salário mínimo, ou o camarada ficou desempregado, não teve salário de contribuição. Então, assim, isso é essencial que seja feito um novo cálculo antes de ajuizar a ação. Porque vai entrar com a ação e não tiver um melhor benefício, vocês não vão ter êxito no processo, não adianta nada. Tá? Aí o advogado é ruim. Eu aqui coloquei um caso prático, então vou ler para o pessoal que está no fundo, né? Então, assim, ó, Mário teve sua aposentadoria por tempo de serviço concedida em 18/4 de 78, com coeficiente de 80%, com 30 anos, 10 meses e 5 dias de contribuição. Verificamos que, neste mês, a DIB não caberia a revisão da URTN, por ter sido a portaria do INSS mais vantajosa que a da URTN, que é aqueles meses vermelhos. Voltando 10 meses, retirando 10 meses do tempo de contribuição de Mário, retroagiríamos a aposentadoria dele para junho de 77. Neste mês, haveria direito à revisão com um percentual de 8,12%. Então, aí vocês precisam analisar e ver se é compensatória essa revisão. Tem índices na tabelinha da URTN que é 0,1, não sei o que lá. Às vezes, a diferença é pouca. Tá? Aí um outro caso, um caso prático. Luiz teve sua aposentadoria por tempo de serviço concedida em 1/10 de 88, né, com coeficiente de 95%, 35 anos, 7 meses e 5 dias. Verificamos que nessa DIB a revisão da URTN implicaria em 17,06%. Retirando 4 meses, ele permaneceria no integral, retroagiríamos a aposentadoria para junho de 88, o que lhe garantiria um índice de correção de 62,55%. Vejam que, dependendo do valor do benefício, são significativas as revisões. Aí, por que eu brinquei que é a mãe das revisões? A mesma ideia se aplica para o IRSM. Então, assim, teve uma enxurrada de processo,
pode começar a correr atrás de todo esse pessoal de novo. Por quê? O IRSM eu criei uma tabela, vamos dizer assim, não existe. Aí fui eu que fiz. Por quê? Quem se aposentou em março de 94, pega o índice cheio, 39,67%. Só que o INSS ele é feito na média dos 36 salários, e ele vai, conforme vai passando o tempo, ele vai pegando um coeficiente menor, até chegar a receber lá em fevereiro de 97, 1,1%. Agora vamos imaginar o seguinte, eu, Arismar, me aposentei em fevereiro de 97, com 35 anos de contribuição, 100% de coeficiente. Arismar, você vai ter que voltar para março de 94 para poder pegar os 39,67. Só que eu perco 18% de coeficiente. Mas ainda vale a pena? Vale. Por quê? 39,67. Eu tiro 18 do coeficiente. Sobrou 21,67. Tiro mais 1,1 que eu recebi, ainda vou ter uma correção de 20%. Não, e aí tem uma implicação que eu nem coloquei nos slides, porque às vezes, doutor, com esses 20%, o meu cliente atinge o teto. E aí eu passo a ter direito à revisão do teto. E aí, o que acontece? Eu ainda não fiz conta, mas dá para aplicar para outras revisões. Por exemplo, buraco negro. O meu cliente não entrou no buraco negro, mas será que eu consigo trazer ele para dentro do buraco negro? Buraco verde, será que eu consigo trazer ele para o buraco verde? Tem uma outra revisão de 147 ponto não sei o que lá por cento que o INSS fez administrativamente, mas se o meu cliente estava fora, eu não falei ali na questão da ORTN, mas, por exemplo, meu cliente aposentou em 89, ele não pegou nada de ORTN. Será que eu consigo voltar ele para a ORTN? Meu cliente aposentou em 99, vamos dizer aqui, nessa situação. Eu consigo trazer ele para dentro do IRSM? Então, assim, imaginem o leque que você consegue abrir. Não vai dar para salvar todos os casos, mas eu acho que uns 80% do que foi decaído, eu vou reavivar. Tá? Vamos lá. Aí aqui mais ou menos uma explicaçãozinha, que seriam umas dicas práticas para verificar a questão de coeficiente, para ver se não tem prejuízo para o cliente. Um caso prático, no mesmo sentido da ORTN, então assim, Luiz da Silva teve sua aposentadoria proporcional, concedida em 18 de 3 de 95, com tempo de contribuição de 32 anos e 1 mês, um salário de benefício de 497 e coeficiente de 82%. Ou seja, como faço para voltar ele para março de 94? Eu levando ele para março de 94, vai diminuir 1 ano. Ele perde 6% de coeficiente, mas ele ganha 13,2% de correção. Então, ainda assim, dá uma diferença significativa. Uma outra revisão, até comentei com a pergunta da doutora ali, seria a possibilidade de retroagir para o teto. Uns chamam de 10/20. O que acontece? Alguns segurados trabalharam e recolhiam sobre 20 salários mínimos. Isso até 89, 3 de julho de 89. Dali em diante, houve uma alteração legislativa e passou-se a recolher sobre 10 salários mínimos. Só que se eu consigo trazer o meu cliente quando a legislação era vigente, inclusive a decisão que ocorreu no recurso extraordinário de repercussão geral, é em cima dessa tese, dessa ideia. Ele vai ter direito a fazer o benefício dele sobre 20 salários. E aí, quando eu dava aula, lá na pós-graduação legal, eu até colocava. É incrível, parece louco, mas eu saio, às vezes, de um benefício de 100% de coeficiente e volto para 70% e ele é melhor para mim. Por quê? 100% de 10 salários é menor do que 70% de 20. E eu tenho casos julgados, transitado julgado e executando, já o INSS, onde o benefício saiu de 1.500 para 3.700, para 3.400, vários, nessa tese. Então, assim, e está todo mundo, a coisa está passando, eu vejo muito no Sul as coisas acontecerem. Essa do 10/20 no Sul tem muito processo. Aqui em São Paulo, está quieto.
Nesse caso da retroação, quem são os meus clientes? É o cliente que, até junho de 89, tenha direito adquirido à aposentadoria, ou seja, ele completou 30 anos e um dia, eu consigo incluir ele nessa revisão. E a data dele é posterior a isso. Eu tenho um caso no escritório que a pessoa, em 89, ele já tinha os 30 anos e pouquinho, 30 anos e 6 meses, e ele aposentou com 41 anos de contribuição. E eu estou retroagindo esses 11 anos para buscar essa revisão. Tá? Vai ser bem rapidinho, o tempo que eu não... A tese é do direito adquirido, a mesma lá da súmula. Tem uma súmula 359 do STF que fala sobre o direito adquirido. Eu coloco no slide aí para vocês a legislação vigente, que era a 6.950 de 81, que vigorou até 3/7 de 89, e aí ela foi revogada pela 7.789, que houve essa redução de salários. Tá? Fundamento, passo a passo. Verificar se o salário de benefício foi limitado ao teto, na oportunidade da concessão, encontrar essa nova DIB antes de junho de 89 e refazer a média dos 36. Para isso, mais uma vez, vai ter que ter cópia do processo administrativo e a relação de salário de contribuição ou a CNIS de vínculo e contribuições. Aqui mais um caso prático, mas eu não vou ficar nem lendo para vocês. E aí, eu quero colocar, até mencionei, mas eu queria colocar para vocês isso aí. A inaplicabilidade da decadência para esses casos. Porque aqui, de uma forma didática, eu estou chamando de revisão, mas, por favor, não falem de revisão na peça. Se vocês entrarem com a inicial falando que vocês querem uma revisão, vocês vão perder o processo. Tá? É uma ação de concessão de qualquer coisa que vocês quiserem. Ação de concessão de benefício para a retroação da DIB. Ação de revisão, de concessão de benefício do melhor benefício, do benefício mais vantajoso. Concessão. Por quê? O artigo 103 lá é taxativo. Não pode revisionar, ou seja, não pode aplicar revisão na RMI depois de 10 anos. Eu não estou pedindo revisão, eu estou pedindo concessão. Inclusive, eu abro uma preliminar desse tamanho na inicial. Dizendo, olha, não quero. E aí eu até coloco aqui, ó. Por quê? Para as revisões mencionadas, na verdade, não estamos falando de revisão, e sim de uma nova concessão. Com novos contornos, tais como novo PBC, que eu já tinha falado, novo salário de contribuição, novo tempo de serviço, às vezes nova espécie de benefício. Tem benefício que eu estou saindo de um B46 especial e indo para uma por tempo. Porque lá atrás não influenciava, não tem fator. Então, tudo isso tem que ser visto. Tá? Novo coeficiente e uma nova RMI, uma nova renda mensal, que é o que me interessa, na verdade. Né? Assim como todos os requisitos necessários para a concessão são novos, não há que se falar em revisão, pois não se pode rever algo que jamais foi visto. Não tem como. Como é que eu vou rever algo que nunca viu? Eu estou pedindo para ver agora. Tá? E aí, uma outra situação que o INSS quer fazer a gente acreditar que acabou. Eu entrei com várias ações do teto. E aí veio uma famigerada ação civil pública, muito bondoso, né? O Ministério Público fez um acordo, só não falou com quem, não perguntou para ninguém. Né? Um monte de ação individual ajuizada, não, tem um acordo aqui e tal. E aí fizeram um acordo e determinaram que, nesse acordo, só teria direito à revisão do teto, pelas emendas 20 e pela emenda 41, as pessoas que se aposentaram de 5 de abril de 91 em diante. Beleza. O cliente entra lá no site, eu tenho direito à revisão. O outro entra e fala, eu não tenho direito. Mais ou menos foi isso que funcionou. Quer dizer, é uma forma de eu colocar no site quem tem e quem não tem direito. O que ocorre? Para aqueles que foram beneficiados, foram agraciados com a revisão do teto, foi maravilhoso. Recebeu, aí começa a brigar com o advogado, que tem ação individual. Não, doutor, o INSS me deu dinheiro. Não, mas eu tenho uma ação individual do senhor tramitando, e o senhor tem que me pagar. Não sei o quê. Tem uns que representaram na ordem, porque não querem pagar. Tá bom, tudo bem,
Mas eu estou recebendo, recebi todos, tal, tem alguma coisinha aí. Qual que é a maldade do negócio? Eu coloco no meu site que as pessoas que se aposentaram do dia 4 de abril de 91 para trás não têm direito. Normalmente, segurados que são hipossuficientes. Ele olha lá e fala, eu vou procurar um advogado, nada, não tenho direito. E quando não vão em colegas, o colega fala, realmente não tem. Eu olhei no site da Previdência e não tem direito a essa revisão do teto. Está errado. Por quê? É uma das melhores revisões possíveis a serem feitas ainda no dia de hoje. Porque, na verdade, é uma revisão, mas não da data do início do benefício, como menciona o 103. Ela ocorreu na manutenção do benefício, com as emendas 20, ou seja, em 98, e depois a emenda 41 em 2003. O problema não foi lá atrás. Essas revisões giram em torno de R$100 mil de atrasado, hoje. Tá? E as pessoas estão aí, sendo ludibriadas pelo INSS, falando que não tem direito. É uma decisão lá da Carmen Lúcia, de 8/9 de 2010. E aí a gente tem um probleminha, porque no judiciário, eu não vou citar nome de desembargador, mas tem desembargador que enxergou que essas pessoas realmente não têm direito, mencionando inclusive datas. Eu li o acórdão mais de 10 vezes e não existe data. A ministra Carmen Lúcia não limitou a período, esse não tem, aquele tem. Foi limitado ao teto, tem direito, e ponto. Né? E aí a pegadinha para nós advogados dessa revisão. Na verdade, a revisão em si não é sobre a data do início do benefício. Por quê? Quando o INSS concedeu, esses benefícios da Constituição, de 5/10 de 88 a 4/4 de 91, eles ficaram numa vacância de lei, não tinha lei que determinava como seria concedido. Que aí todo mundo conhece, por buraco negro. Né? Daí vem o nome buraco negro. Só com a 8.213 de 91 é que foi regulamentada como é que seria a correção desses benefícios. E aí o artigo 144, original, a redação original, determinava que esses benefícios fossem revistos, que chama-se, conhecido popularmente, como revisão do buraco negro. E aí, ao recalcular, o benefício estoura o teto. Tá? Vocês vão pegar a cartinha de concessão. Essa aqui é uma carta de concessão, a primeira que a pessoa teve. Mas vocês precisam achar dentro do processo administrativo essa carta de concessão. Tá? Aí está numa letra bem miudinha, aí quando vocês pegarem no slide, vocês vão ver. O salário de benefício dele foi 1.104. Só que o teto da época era 734,80. Só que o INSS pagou sobre 734,80 e vem pagando assim até hoje. Né? Se vocês pegarem só a telinha do INSS, sem pegar essa carta de concessão, vocês pegarem o INFBEM, Combas, vai vir os 734,80. E ao juntar isso só no processo, o juiz vai mandar a contadoria judicial comparar a renda que ele recebe hoje com essa renda da tela ou da primeira carta de concessão. Tá? Juntem essa cartinha aqui. Por quê? Eu trouxe um caso dessa semana, onde o INSS chega até a falar em alguns casos que não tem direito à revisão. A letra está miudinha aí, mas o benefício do cliente, desse caso, é o mesmo caso das cartinhas de concessão, está pulando de 2.919 em maio do ano passado para 3.979. Atrasados, 92 mil, uma sucumbência aqui de 7 pau e pouco. 100 mil reais. Então, se vocês acharem desse processo e não quiser tocar, traz para mim que eu faço. Porque é 100 mil cada processo. O que aconteceu? O INSS reconheceu aquele período, por quê? Porque a média foi entre 10 a 15 mil reais. Aqui um processo dá 100. Então não interessa muito que a gente proponha essas ações. E digo mais, propus em 2011. Já, doutora? Não está demorando tanto assim, não. Só pela metade? Metade nós fecha.
Então, assim, na verdade é para criar esse alerta para vocês. Eu não tenho como aprofundar aqui, até porque já colocaram a plaquinha dos minutos, já vem a outra dos 5. Mas vocês vão ter que começar a analisar esses processos administrativos de uma forma diferente. O que eu quero deixar bem claro para vocês é que tem um caminhão, igual o doutor Ailton Tipó estava falando, se essa do segurado especial deficiente tem um monte de ação, imaginem aqui, porque todas as revisões que foram feitas podem ser refeitas. E eu tenho uma coisa, eu ainda não parei para analisar de uma forma a fundo. Tem uma seguinte situação, vocês vão ter situações que a aposentadoria não foi incorporada àquele tempo de especial, às vezes não foi averbado algum tempo, ou o tempo não foi convertido. Se eu conseguir voltar essa pessoa no tempo, 2, 3 meses, 1 ano e tal, quando for conceder esse novo benefício, ele vai ter que me conceder um benefício correto. E aí eu vou pedir aquele tempo de especial que talvez ficou para trás com a decadência. Então é uma nova forma até de pensar, né? Uma cabeça sozinha não assim, não é melhor do que um monte, né, pensando no assunto. Vocês é que vão desenvolver a tese e poder, às vezes, um vai pensar, dá para fazer aqui, não dá para fazer ali, né? Então, assim, gente, é um alerta, é um mercado que está aberto de novo, né? Se tinha procurador que estava dormindo tranquilo, ele vai ter que sentar lá e fazer um monte de contrarrazões, de apelação, vai começar tudo de novo. É o inferno na vida deles. Mas eu estou aqui para fazer o inferno na vida do procurador, né? Eu quero agradecer a vocês, assim, esse tempo de terem me ouvido. E aí, vou colocar, até meu e-mail não está no slide, mas se vocês tiverem alguma dúvida e quiser mandar, eu respondo. É arismarjr@ig.com.br. Mandem, demora uns 3, 4 dias, mas eu respondo aí. Se for referente a esse assunto, eu tento ajudar os colegas. Tá bom? Obrigado. A gente tem que pular pela janela, né? E aí eu vim aqui hoje, na verdade, para fazer um alerta para vocês. Eu ainda não tenho um pensamento formado sobre todas as revisões possíveis, mas eu quero que vocês se antecipem, porque o que aconteceu? Como eu peguei as revisões desde o início, lá do IRSM, que foi um dos maiores boom que teve, uma onda, vamos dizer assim, muitos escritórios do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, vieram aqui e fizeram um monte de revisão na frente da gente. Teve associações, vamos dizer assim, que entrou com 66 mil processos de IRSM, uma associação do Paraná. E os advogados de São Paulo, quando acordaram, coisas aconteceram, só que hoje em dia não dá mais para ser assim, infelizmente, né? Cada vez mais o INSS vem se armando, se estruturando, principalmente a Procuradoria, para evitar as avalanches de ações que nós, advogados, propomos todo dia. O que ocorre? Dia 15/10/2013 foi um dia muito triste, não só para nós, advogados, mas para os segurados. Porque o STF, num placar de 11-0, eu realmente não esperava que fosse tamanho impacto assim, 11-0, né? Eu assisti todo o julgamento do escritório, porque eu tinha várias causas que o reflexo dessa decadência atingiria. E eu passei uns 3 dias sem dormir. Porque de uma carteira que eu formei desde 2002, de 3 mil processos eu perdi 1.000. Então, assim, é para sentar e chorar, né? Se a gente parar para pensar friamente. Eles anunciaram que isso estaria refletindo em mais ou menos 90 mil processos no país, mas não é a verdade. Porque são milhões de processos aí que discutiam a questão da decadência. E as revisões possíveis, que na verdade existe um armário, um esqueleto guardado dentro de um armário revisional, vamos dizer assim, que o INSS conseguiu trancar lá dentro. Só que, para a gente que é advogado, o INSS fecha a porta, não tinha mais. A mesma coisa estava acontecendo, por exemplo, com o artigo 29, inciso 2.
As pessoas, aqui em São Paulo, eu venho já falando, o Carlos fala há muito tempo lá no Legale, desde 2009, a gente ia dar curso, dar palestra, dar aula, olha, não, ninguém entrou. Até que agora, no ano passado, veio a ação civil pública. Então, gente, é mais assim, um sinal vermelho, ó, liga o sinal vermelho e se preparem, porque essa revisão que eu vou falar para vocês, a gente poderia chamar como mãe de todas as outras revisões. E aí teve procurador, que eu sei, colocou no Facebook, festejou a decadência, né, abriram champanhe, estouraram champanhe pela decadência. Eles podem sentar. Na realidade, não se trata de novas revisões, né? A gente fala em novas revisões, mas a gente vai enxergar com uma nova roupagem revisões que já houveram um boom, né? Uma onda há alguns anos. Eu milito no direito previdenciário desde 2001, da época que dava para fazer no ouvir dizer, Carlos. A gente pegava a cartinha de concessão e falava, olha, tem direito à revisão do IRSM, tem direito à revisão da URTN, e ajuizava a ação. E assim eu entrei com muitos processos. Ganhei dinheiro,